Certo? E quais seriam os achados importantes a serem descritos em um exame de polissonografia? Um dos achados é o hipnograma. Quem já viu esse exame, esse hipnograma, na verdade, ele é uma representação gráfica de toda a noite de sono, né? Aqui a gente observa que o indivíduo estava acordado, e aqui ele entra no primeiro estágio do sono, em seguida parte para o segundo estágio do sono, terceiro, desperta, volta para o primeiro, segundo, desperta, mas aqui na frente ele vai ter o primeiro sono REM e continua tendo outros sonos REM. Certo? Então, no exame, deve haver o achado da latência para o início do sono, que nada mais é do que o tempo compreendido entre o boa noite, que foi dado ao paciente, até a primeira fase de sono, certo? Que aqui foi caracterizado com N1. Esse tempo ele deve ser compreendido entre 10 a 30 minutos. Os pacientes que apresentam essa latência do sono aumentada, eles já apresentam uma insônia inicial, uma dificuldade para iniciar o sono. Certo? Deve ser descrito também a latência para o sono REM, não é? Uma vez que o que é compreendido como sendo a primeira época de sono até a primeira fase de sono REM. Esse tempo deve ser compreendido entre 70 e 120 minutos. Os pacientes que apresentam um sono REM mais reduzido, eles devem ser descritos, né, no exame. Nós vamos entender isso logo mais por quê. Deve ser descrito também a eficiência do sono, não é? Que é o cálculo entre o tempo total de sono, não é? Desde o N1 até a última fase de sono, dividido pelo tempo total de registro, né? O tempo que foi iniciado o exame até o final do registro, onde essa eficiência deve ser acima de 85%. Então, durante o sono, nós podemos ficar despertos até 15%, que não haverá prejuízo para o dia seguinte. O exame deverá também apresentar a distribuição dos estágios do sono, né? Do N1, do N2, do N3 e do sono REM. E deve haver também a menção do índice de despertares. Se esse indivíduo despertou muito ao longo da noite, e acima de 10 despertares por hora, a gente sabe que esse indivíduo despertou muito e que isso irá fragmentar o seu sono, gerando queixa de sonolência diurna e outras queixas mais. Bom, entrando agora na neuromodulação do ciclo sono-vigília, nós sabemos que existem diversas substâncias, neurotransmissores relacionados com a vigília. A acetilcolina, as monoaminas, que são noradrenalina, serotonina e dopamina, a histamina e o sistema de hipocretinas. Eles estão relacionados com a vigília. Em relação ao sono REM, nós sabemos que começa a haver, não é, uma ativação do principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, que é o GABA, né? E esse GABA ele começa a se acentuar durante essa fase, promovendo a chegada do sono não REM. Durante o sono REM, nós sabemos que existe uma ativação, né, da acetilcolina. Bem, pessoal, então, durante a vigília, existem vários sistemas implicados. Durante o sono REM, há a implicação de um sistema principal, que é o sistema GABAérgico, né, onde há uma inibição do sistema nervoso central. Essa inibição ela é progressiva, e o que se sabe é que, em relação às monoaminas, né, que são caracterizadas, constituídas pela dopamina, serotonina e noradrenalina, a dopamina e a serotonina, elas, durante o sono, elas inibem a acetilcolina. O que acontece é que, com essa inibição do GABA sobre as monoaminas, durante o sono REM, vai haver essa desinibição da acetilcolina. Estou soltando essas informações porque mais na frente a gente vai entender, quando a gente começar a falar sobre os transtornos psiquiátricos. Então, há uma desinibição da acetilcolina durante o sono REM. Certo? Nós sabemos ainda que, para a promoção do sono, existem dois processos implicados. Um processo que é chamado processo S, onde, durante a vigília, há o acúmulo de uma substância chamada adenosina, não é? E essa substância ela se acumula no núcleo preóptico ventrolateral, no hipotálamo, e consegue fazer com que haja uma ativação do GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório. Indivíduos que
tiram cochilos ao longo do dia, eles diminuem a pressão do sono à noite, justamente por não haver o acúmulo dessa substância, que é o produto do metabolismo neuronal. Certo? Existe um outro processo também implicado com o sono, que e relacionado com o nosso principal marcador biológico interno, não é? Que é o núcleo supraquiasmático, onde ele consegue sincronizar-se com o ambiente, né, a partir da luz solar. Nós sabemos que a ausência de luz gera um aumento de melatonina pela glândula pineal, o que irá gerar uma promoção do sono. Bem, pessoal, então, entrando agora nos distúrbios. Nós sabemos que 40% da população brasileira apresenta algum distúrbio relacionado ao sono. Um estudo realizado no ano de 2007, né, na cidade de São Paulo, estimou que até 70% da população tem alguma queixa relacionada ao sono. Né? Segundo a terceira classificação internacional dos distúrbios do sono, existem 85 distúrbios do sono, e esses distúrbios eles são agrupados em 8 categorias, sendo as principais o distúrbio das insônias, né, com a prevalência entre 30% e 40% da população, e seguido dos distúrbios respiratórios do sono, e mais especificamente a apneia obstrutiva do sono. Em relação aos transtornos mentais, nós sabemos que eles correspondem a 12% da carga mundial de doenças. No Brasil, 3% da população brasileira sofre com transtornos mentais graves, né, e persistentes, e 12% necessita de algum atendimento, seja ele contínuo ou eventual. Nós sabemos que os transtornos mentais geram uma importante incapacitação, né, e um prejuízo funcional importante. Bem, pessoal, e agora fazendo esse link, né, entre esses dois grandes grupos, nós sabemos que os distúrbios do sono, eles podem mimetizar, né, se assemelhar aos transtornos psiquiátricos, podem deflagrar os transtornos psiquiátricos e podem cronificá-los, certo? O principal distúrbio... Sumiu agora aqui. Alguma coisa que sumiu aqui, mas vocês já tinham visto aqui, né? O principal distúrbio do sono, né, dentro dos transtornos mentais, é a insônia. Né? E, dentre os transtornos mentais, os pacientes que apresentam a maior queixa de insônia são os pacientes que apresentam os transtornos de ansiedade e os transtornos de humor. Dentro dos transtornos do humor, nós sabemos que o transtorno de humor mais prevalente é o transtorno depressivo maior, não é? A depressão unipolar, não é? Que apresenta uma prevalência de cerca de 15% ao longo da vida. Não é? Acomete principalmente a terceira década de vida. Nós sabemos que o indivíduo pode apresentar um transtorno depressivo maior em qualquer época de sua vida, mas é mais comum que ele apresente na terceira década de vida. E é 2 a 3 vezes mais comum no sexo feminino. A depressão ela é caracterizada por pelo menos 2 semanas, né? O indivíduo apresenta um desinteresse em suas atividades ou uma falta de prazer nas atividades que realiza, associadas a pelo menos mais 4 sintomas, como sentimento de inutilidade e culpa, redução da concentração, uma fadiga importante, uma alteração do sono. Né? 60% dos pacientes que apresentam depressão, eles apresentam algum distúrbio do sono. Desses, 80% queixam-se de insônia, certo? E a insônia, para esse tipo de paciente, a mais prevalente é a insônia terminal. O paciente acorda mais cedo do que o habitual e tem dificuldade em retomar o sono, certo? Tem dificuldade em retomar o sono, certo? 20% deles apresentam uma necessidade de maior número de horas de sono, que é a hipersonia. Mas o comum realmente é a insônia, certo? Há também uma alteração do apetite, uma redução do apetite, que é a mais comum para esses pacientes. Uma alteração da psicomotricidade, o paciente se sente mais lentificado. Não é? E o componente, né, a ideação, o pensamento suicida, e que, por vezes, né, há também a presença de plano, né, para o ato. O que denota uma gravidade maior, né, do quadro depressivo. Nós sabemos que a depressão pode ser classificada em intensidade. Né? Existe a classificação em
graus leve, moderado e grave. O grau leve, o paciente apresenta esses sinais e sintomas, mas não há prejuízo na sua vida, né? Esses pacientes não merecem medicação, merecem um suporte psicológico. Certo? Os pacientes que apresentam uma depressão moderada, eles já apresentam um prejuízo funcional. Não conseguem trabalhar bem, passam a se isolar, não vão a reuniões de família. Então, a gente observa que existe já um prejuízo. Esses pacientes merecem um suporte psicológico, mas merecem o uso de medicamento de antidepressivo. Os pacientes graves, logicamente, também irão precisar. Nós sabemos que esses pacientes que merecem a medicação, 1/3 deles não vão responder a essa primeira investida com a medicação. Certo? E 60% dos que apresentam uma resposta, eles não apresentam uma resposta completa, uma remissão total dos sintomas. Então, vai haver a presença ainda de alguns sintomas residuais. E quando a gente vai fazer a busca ativa, isso aqui era uma coisa que eu faço até hoje ainda, faço essa busca ativa e a literatura mostrava isso. Quando a gente faz essa busca no consultório, a gente observa que realmente são esses sintomas os mais prevalentes. Né? O paciente, apesar de fazer um suporte psicológico, apesar de realizar uma atividade física, de estar em uso da medicação, o paciente continua com uma queixa de anedonia, né, que é a falta de prazer nas atividades dele. Né? Ele se queixa ainda de uma dificuldade em se concentrar, se queixa de fadiga, não é? E 45% deles vão apresentar ainda a queixa do distúrbio do sono. E, mais comumente, a insônia terminal. Certo?